vamos falar de um assunto importante na entrevista de hoje. O Dia do Conselheiro Tutelar é celebrado amanhã, dia 18 de novembro. A função de conselheiro tutelar foi criada em julho de 1990, juntamente com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Um conselheiro tutelar deve lutar pelos direitos das crianças e adolescentes da sua comunidade. E por isso, o tema de hoje é o cuidado com as crianças e adolescentes. E quem está conosco é o Carlim Júnior, presidente dos 30 Conselheiros Tutelares de Goiânia. Seja bem-vindo, Carlim. Obrigado e boa tarde. Trabalho árduo dele. Bem-vindo. O Padre Antônio está aqui com a gente e o Padre Antônio falou que vai fazer pergunta difícil para você. Não, vamos devagar. Quem lida com essa realidade não tem perigo de nenhuma pergunta, Carlinhos. Bem-vindo. É verdade. Esse tema tão importante no momento em que nós estamos vivendo uma crise tremenda com as maiores conquistas da Constituição de 88, não é? Sim, que são sim. os conselhos de direito. Os conselhos estão numa fase de grande crise. Infelizmente, estão sendo desmantelados. Quais são, para o pai, a mãe, o vô, a avó que está em casa, conversando e rezando e falando e aprendendo com a gente, quais são os elementos mais importantes que o Conselho Tutelar lida e que você pode dar como pista para o enfrentamento do problema da criança e do adolescente para os responsáveis pela criança e o adolescente? Boa tarde novamente. O padre muito bem fala quando o senhor fala que nesse século nós estamos, em vez de estar crescendo, aumentando a força do Conselho Tutelar e dos conselhos de direito, só está enfraquecendo em âmbito nacional. Em vez de estar sendo estruturado, está sendo levantado a causa. Corrigindo as fragilidades. Não, está caindo, as pessoas não estão dando o apoio que é necessário, porque eu acho que lá em cima não verem como é necessário. Cultivando um descrédito. Sim, concordo. Eu acho que... Como se as fragilidades invalidassem a causa, não é? Eu falo muito que no meio político, eu vou até usar um meio político, a invalidade ela faz bem para eles, não, o olhar é diferente. Quanto mais frágil, mais fácil de convencer. Quanto mais fortalecido, mais difícil de convencer. Então, às vezes a gente até se pega pensando, peraí, estão tentando enfraquecer nosso trabalho nesse sentido? Esse que é o pensamento? Porque, na verdade, é uma forma de enfraquecer a responsabilidade do pai e da mãe. Quando tira do pai e da mãe um cuidado que o Estado tem responsabilidade de ajudar, que é tutelar a criança e garantir uma ajuda para o pai e a mãe. E os conselheiros, eu convivo muito com gente do interior. No interior e na periferia, o Conselho Tutelar é considerado assim como uma ameaça para o pai e a mãe. E, na verdade, não é isso, não é? Qual é o papel principal do Conselho Tutelar? O papel principal, e até eu fico muito feliz, as perguntas estão vindo muito bem colocadas, no sentido de que o Conselho Tutelar nunca veio como ameaça. O Conselho Tutelar ele é o amparo, ele é o próximo, ele é o amigo, ele é quem está lá para ajudar essa família, para tentar socorrer essa família, porque é a pessoa mais próxima. Tanto que a forma de eleição do Conselho Tutelar é da região, é regional, é por região, é porque é aquela pessoa que está lá perto, que conhece o anseio dessa família, conhece o anseio daquela população. Por isso é escolhido por região. Então o Conselho Tutelar ele não é o bicho sete cabeças, ele não é o bicho papão igual nas cidades pequenas falam. Vou ligar para o Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar está lá para amparar. Não é para tomar a criança, nossa intenção não é tomar a criança de ninguém. Principalmente em cidades do interior, a impressão que a gente tem é que o Conselho Tutelar está sempre contra os pais, né? Tirando-lhes o direito de cumprir o papel deles, de tutores, não é? O problema é que o Conselho Tutelar entra exatamente quando o pai e a mãe, os responsáveis, não estão cumprindo com a sua tarefa ou não estão tendo condições de cumprir sua tarefa, que é outra questão importante. Sim, claro. Ou também quando, achando que está cumprindo o papel, ultrapassa todos os limites. Porque existe várias situações do espancamento. Aí estou corrigindo. Peraí. O corrigir, ele não tem que ir nesse ponto. Mas tem formas de você conversar, você mudar essa situação sem ser espancando, sem ser agredindo da forma que isso é feito. E falar, o Conselho Tutelar veio aqui e não deixou eu corrigir minha criança.
Não é assim. O Conselho Tutelar está resguardando a vida dessa criança e o bem-estar dessa família. Porque a criança que é agredida do começo da infância até sua adolescência, ela vai para onde? Ela vai ser o quê? Vai ser uma criança traumatizada que vai para chegar no bloco anterior, que vai para uma droga, que vai para esse caminho. Não é o que nós queremos. O Conselho Tutelar, ele quer salvar essa vida, ele quer auxiliar, ele quer ter o espaço dentro dessa casa de orientador, que é a nossa função. Nós estamos conversando com o Carlinhos Júnior, que é conselheiro tutelar aqui em Goiânia, na Grande Goiânia, mas nós estamos falando com o Brasil inteiro. Então, nós estamos de norte a sul, leste a oeste, e nós estamos falando com gente de todos os municípios do Brasil. E, seguramente, a forma com que o problema e os desafios da infância e da juventude aparecem aí na sua região, você precisa engajar-se nessa causa para descobrir como enfrentar e superar esses problemas. A gente traz o exemplo daqui de Goiânia, mas isso não quer dizer que, se a sua realidade não corresponde aos desafios nossos aqui, não seja importante a sua causa. Hoje, aqui na Grande Goiânia, quais são os problemas assim que mais se repetem no correr de um dia, de uma semana? São vários, né? Sim. Hoje nós estamos, devido à pandemia, nós estamos vivendo uma situação que está preocupando cada dia mais o conselho. Eu estava agora olhando o nosso grupo de conselheiros tutelares, o pai, a mãe, que ficou sem costume no decorrer dos anos de cuidar dessa criança. Porque não tô aguentando mais. Normalmente o pai trabalha das 7 da manhã às 18 horas, a mãe normalmente assim também. E hoje não, tá tendo que ficar mais tempo com essa criança, com esse adolescente, porque não tá tendo escola, não tá tendo creche e não tá dando conta. Então, o que está acontecendo de famílias chegando no Conselho Tutelar falando que quer entregar essa criança, eu quero entregar essa criança, eu não dou conta mais, eu não dou conta de cuidar, não me respeita. E isso é reflexo de 20 anos para cá, que a família largou de ser família, né? Então, eu tenho que buscar o sustento, a mãe tem que buscar o sustento e essa criança é cuidada pelo Estado. Literalmente pelo Estado, pela escola, pela uma creche. E hoje que, devido a essa pandemia, há essa necessidade, em vez de ser aproveitado de uma forma de aproximação familiar, tá entrando nesse colapso de não dou conta, não aguento mais. Esse argumento ele é muito importante do Carlinhos, porque vai exatamente contra aquela linha dos argumentos que a gente há pouco criticava, que eram os pais achando que não tinham direito ou estavam sendo desrespeitados pelo Estado quando o conselheiro era chamado nos conflitos internos dentro da casa. Agora você apresenta um outro dado, que são pais e mães reconhecendo sua impossibilidade de ser pai e mãe. Isso é muito grave. Isso é grave e eu vejo que, da forma que está indo, vai só piorar. Porque hoje, se a gente for perguntar, a família ela vive muito mais o celular e o seu tempo fora de casa do que seu filho. Matematicamente, se for analisar, o pai hoje ele não tem 30 minutos do seu dia para sua criança, para seu filho. O Carlinhos, isso é um crime. Isso, inclusive, é até sobre isso. Ou às vezes o pai chega em casa, em vez de aproveitar o tempo, o pai ou a mãe, os pais, eles colocam o filho no eletrônico. Inclusive, foi o que o devoto aqui, o nosso companheiro Felipe, ele está dizendo. Hoje em dia, as crianças e adolescentes ficam muito no celular, computador, não brincam mais com brinquedos, jogos de tabuleiros. Isso pode ser muito prejudicial ou as crianças também vão aprender com isso? A gente tem que, de tudo a gente tira um pouquinho de proveito. O conhecimento é sempre bom. Tem que ter o limite, Só né? que eu acho que tudo tem limite. Hoje o pai ele acha engraçado e bonito expor que seu filho de 3, 4 anos entende muito mais do celular que ele. Isso não é engraçado, isso não é bonito. Isso é um perigo, isso é grave. E isso, se você perguntar para essa criança qualquer coisa do mundo normal, ele não vai saber. Ele vai saber de um celular, de um computador. E da família, daquela história de conversar, sentar e uma rodinha de conversa com a família não tem. Eu tenho convivido com minha família e na paróquia constantemente. A gente lida com essa situação que crianças que em dias de confraternização e de festa da paróquia, na quermesse antes da pandemia, me assustou profundamente. Você olhava as mesas onde tinha criança com parquinho, com aquelas barracas de brincadeira interativa de criança, aquelas brincadeiras de festa junina, e você via aquela quantidade enorme de menino lá com o celular na mão, na mesa, e tenso.
as tecnologias não bem administradas, elas provocam um prejuízo grave na interação social da meninada, não é, Carlinhos? Sim, e se a gente for analisando ao longo do tempo, e agora a gente colocando 10 anos para frente, daqui a alguns anos as crianças não comunicam mais entre elas. Não existe mais um meio de comunicação pessoal. Você conversar, você se entender. É só jogos, internet. Pessoalmente, hoje em dia, a gente tirando da criança e colocando lá em cima, até a separação de relacionamento está sendo feita pelo celular. Correto. Hoje em dia não tem aquela conversa mais. Vamos alinhar? Vamos conversar? Não, é pelo celular, é mais fácil, você não vê o rosto a rosto. Goiânia, nós temos aqui beirando 3 milhões na grande Goiânia de habitantes, não é? Qual é a demanda hoje, a quantidade de ligações que vocês recebem na central? Tem uma central. Nós temos 6 centrais, né? O Conselho Tutelar são 6 conselhos em Goiânia. Nós temos uma média, com a pandemia, com uma queda relevante, porque muitas famílias são famílias carentes, não tem nem como ligar, fazer a ligação. As denúncias nossas, elas chegam, na maior parte das vezes, pela unidade de saúde, pela escola. Como a escola não está funcionando, na unidade de saúde você diminuiu aquela ida à unidade por um exame simples, com medo de pegar essa doença, então diminuiu bastante o atendimento. Nós implantamos a nossa página oficial do Facebook para tentar fazer que essa família ou essa criança chegue até a gente, mas é uma média de todos os conselhos, 1.000 atendimentos mensais. Nossa, uma estatística altíssima. Você que está escutando a gente começa a descobrir a sua responsabilidade com o barulho da casa ao lado. Fique atento a isso. Sim. Escute mais o canto dos passarinhos. Não fique na fofoca, mas fique atento ao canto, ao riso, à gargalhada, mas também ao lamento da criança vizinha da sua casa. É muito importante o seu envolvimento, sobretudo nesse tempo de pandemia. Naquele caso, é até ruim de lembrar, mas que aconteceu em Brasília, que a mãe e a madrasta torturaram a criança, arrancaram suas partes, seus genitais e depois matou essa criança. Os vizinhos escutaram as brigas, e isso está em processo, mas não chegou a denúncia. Como que é o procedimento? Tipo, eu escuto, tá lá acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu ligo no Conselho Tutelar. Eu vejo choro de criança, escuto, ligo no Conselho Tutelar. Como que é a procedência, o processo de tudo? Na hora é enviado alguém? Como que é? Liga para a polícia? Não, o Conselho Tutelar ele age na maioria das vezes só. Liga para o conselho, a denúncia é acatada, não precisa se identificar, nós precisamos do endereço. O endereço, esse é fundamental. É de frente a uma praça, não dá. São várias casas, nós precisamos de um endereço. A gente tem que chegar naquele local, naquela hora. Mas o Conselho Tutelar hoje em Goiânia ele é bem amparado, nós temos carros novos para atender, nós temos uma equipe que é comprometida com a causa. Então, liga no conselho e falou a denúncia, a gente vai no local. Eu não quero ligar no conselho. Liga no Disque 100. É um telefone nacional, você não paga para ligar lá. Essa ligação ela é remetida via e-mail ou via telefone, dependendo do grau de urgência, para o Conselho Tutelar da região. Então, já é bem tranquilo esse atendimento. Mas tem que ligar, não pode deixar de ligar. Eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu já conheci muitos casos de famílias que aconteceu a separação. Ou até o casal não permaneceu junto, tiveram filhos e, enfim, cada um foi viver sua vida. E aí chegou um momento da mãe estar muito revoltada porque está cuidando da filha sozinha e não tem condições de trabalhar porque está ali com a filha e fala pro pai, eu vou lá no Conselho Tutelar e vou deixar essa criança lá na porta e você vai ter que cuidar se você não quer. Mas eu tenho que trabalhar para pagar a pensão, mas eu não quero mais. Como que o Conselho Tutelar procede nesse caso? Se alguém for lá e deixa, e vai entrar em contato com quem? Olha, na verdade, esse vou lá deixar é muito ameaça. Usam muito o conselho, isso eu digo muito em casos de separação, para ameaças. Eu vou deixar, você não tá... Aí existem os dois lados. Você não tá querendo pegar, eu vou deixar. Você tá querendo pegar demais, eu vou entrar na justiça porque eu não quero que você pegue. Então, a criança passou a ser instrumentalizada. A criança é o objeto... Para chantagem emocional. A criança é o objeto da chantagem. Então, que horror. Triste. Eu separei, tô com raiva, porque não sei o motivo da separação, mas eu tô chateada com o meu ex-companheiro ou com a minha ex-companheira. E isso eu começo a usar a criança. Eu tô chateado, não vê mais o filho. No dia da visita, viajo. O Papa Francisco chama isso da grande crise das duas pontas da vida. As duas pontas da vida. A criança e o idoso hoje são
as duas realidades mais machucadas e feridas pela nossa sociedade individualista, isolada, indiferente, egoísta. É muito importante a gente escutar esse testemunho seu e dica para quem está lá em casa, como participar e se engajar de forma muito concreta na causa da dignidade, do direito da infância e da juventude. Olha, primeiro ponto que eu falo é, viu alguma coisa diferente? Um comportamento diferente de uma criança que você tenha contato? Denuncie. Às vezes não é nada, padre, mas às vezes é alguma coisa. Às vezes é alguma coisa. A gente fala muito que a segunda família da criança que se tornou a primeira é as escolas. Porque um comportamento diferente, uma criança que ela é sempre sorridente, ela tá mais caladinha, aconteceu algum problema com ela? Aconteceu. Então eu peço que a pessoa quer ajudar a comunidade num contexto geral, fique de olho nas suas crianças, seu vizinho, seu sobrinho, sua sobrinha, fique de olho porque o futuro do nosso país está na mão dessas crianças. O futuro da nação está na mão dessas crianças. O império do dinheiro no Brasil, no mundo, passou a fazer uma campanha muito forte contra a instituição, a família, a igreja e o Estado. Passou a dar ao dinheiro um estatuto do que pode tudo. Vamos trabalhar para gerar riqueza que resolve tudo. Isso não é verdade. Isso a gente estuda também nos países desenvolvidos. O problema hoje da criança e do idoso é um problema que se alastra pelo mundo inteiro. Você que está acompanhando a gente, que às vezes passa por esse tempo de pandemia, muito tempo sem convivência, escuta um tema desse e começa a perceber o quanto o papel da família, mas também o papel da organização da sociedade, do Estado. Essa crítica ferrenha ao Estado, e a pandemia trouxe de volta a importância da família, dos vínculos, do Estado, da escola, da saúde, não é? Da educação. Os pais participarem, inclusive os pais têm que participar ali na aula com as crianças, né? Então é muito importante. E os pais que estão acompanhando a gente, a família que está acompanhando a gente, que tem lutado para contribuir com o desenvolvimento aí dessas crianças, qual que é o passo que eles têm que dar em meio a esse caos que nós estamos vivendo da pandemia? O que eles precisam fazer? Se atentar mais? Tudo eu falo que é feito no limite. Eu não estou falando e não vou falar isso. Eu tenho 2 crianças, tenho 2 filhos, e eles têm acesso ao meu telefone. É normal. Eu falo só para limitar. Coloca tempo, não, é 15 minutos por dia, é 30 minutos por dia. Tem várias brincadeiras sadias que conseguem fazer interação. E eu acho que é isso que tem que resgatar. É aquela brincadeira de queimada, que eu acho que o senhor deve lembrar demais dela. A conta. Que brincava na rua. Que hoje não existe mais. Você fala, queimada, o que é queimada? Nem sabe E o que não é era isso. e não era com bola, não. Porque na roça não tinha bola, era com lobeira. Você sabe o que é lobeira. Sei. Levava cada uma nas costas, terrível. Então, assim, é isso que eu falo. O pique-pega, o pique-esconde, hoje em dia, a criança não sabe o que é isso mais. Traga a sua criança para viver o seu tempo antigo. Vai explicar para ela o que é, vai brincar com ela junto. Aproveita esse tempo que está tendo em casa. Aproveita que hoje a pandemia nos trouxe, e eu acho que devia ser usado isso com um bom aproveitamento, é o tempo que você tem com sua família. Às vezes esse tempo que você tem com sua família, que hoje está um pouco maior, amanhã você pode não ter ele. Então aproveite o máximo que você tem. Carlinha, tem sentido também na experiência de paróquia um esgotamento por parte dos avós, porque sobrou muito para os avós terem que cuidar dos netos nesse tempo de pandemia. A filha, o filho teve que ir para o trabalho para sustentar a vida, creche não tem, escola está fechada, despejou a meninada na casa do avô e da avó e busca todo dia. Isso também vocês identificam? Sim, existe 2 pontos pandemia, né? O ponto bloqueio geral, que a criança ficou com a família, porque parou tudo. E o ponto após o bloqueio geral, que voltou o trabalho, alguns voltou a trabalhar em escala e não tinha onde deixar. Ou deixa com a avó, ou deixa com o tio, ou deixa com aquela, vamos considerar a mãe trecheira, que é aquela mulher da comunidade que cuida de 50 crianças quase. Então, hoje se dividiu assim, com a avó, mas ainda existe aquele medo, ela tem 50 anos, 60 anos, existe um risco maior de pegar essa doença, então eu vou deixar com a tia. Então, hoje dividiu muito. A criança não está ficando com a família, com a mãe, muitas das vezes não está ficando só com a avó por causa desse risco, então está deixando em uma casa com 2, 3, 4, 5 Esse conceito crianças. Mãe trecheira vem de trecho aqui no Goiás, de
de taião, que é a tarefa que dava para cada um, trecho de seu cuidado. Isso é bem novo para mim, eu não conhecia esse conceito. E no caso dessa mãe trecheira, que cuida de muito, porque não tem não é legalizado. E se ligar lá no conselho tutelar, tem uma mulher que cuida de várias crianças aqui no bairro e tá agredindo as crianças. Isso também existe? Existe. Muito. E como que o conselho tutelar procede nesse caso? Primeira situação que isso é ilegal. Já foi tentado regulamentar isso. Um vereador em Goiânia tentou fazer uma regulamentação disso, mas é muito complicado. Como você regulariza uma situação que não tem nenhum documento? Carlinhos, eu conheço tantas mães que derramam baldes de lágrima, dizendo que não está dando conta de cuidar dos dois que são filhos. Imagina uma mãe que não é mãe e é trecheira, com 10, 15, 20, 30, 50 meninos. Por favor. Então, essa tentativa de regularizar teria um incentivo do governo, do município, para ajudar essa pessoa que cuida. Eu não concordo, eu acho que tem que ser investido sim em escola, em creche. E não nesse tipo de função, não desmerecendo o trabalho de quem faz, mas eu não concordo. Eu acredito que você cuidar de dois dentro de uma casa hoje, no mundo que nós estamos, é muito difícil. E você ter 10 na sua casa é complicado. Um tema complexo, mas muito atual e que eu tenho escutado um zum também nas pessoas da paróquia. O problema da violência sexual aumentou também com a pandemia? Aumentou e a gente tá com medo, o conselho está com esse medo, com essa preocupação, com esse receio, já após as voltas às aulas, a gente se surpreender muito mais. Sério? Sim, porque a gente não está tendo contato tão grande com essa criança porque ela não está indo para a escola. E 70% dos casos é dentro de casa. É com o tio, é com o pai, é com o padrasto, é com a mãe. Aí agora, vocês estão com medo porque agora na volta das aulas vai começar a ver os sinais da criança em relação a isso. O sinal começa a aparecer. Nós estamos vendo um pouco do reflexo. Mas o sinal mesmo de verdade, que é a realidade, ainda não. Estatisticamente, hoje, quantos conselheiros precisariam para a Grande Goiânia? Vocês são 30 hoje. 30, 75 no mínimo. Precisaria de 75 no mínimo. Não são nem a metade. Eu falo, padre, que as recomendações federais, elas servem para contra a população. A favor, não. Uma recomendação federal do CONANDA fala que a cada 100 mil habitantes nós teríamos que ter um conselho composto por 5 conselheiros. Mas essa recomendação para isso não serve. A recomendação que o conselheiro não pode atuar fora da sua região, ela serve. Várias recomendações servem. Agora, para isso, ela não serve. Olha, converse esse assunto, discuta, debata esse tema. Ele é muito importante para a vida e para o futuro nosso. As consequências que nós teremos daqui 10, 20 anos, quando essas crianças abusadas, violentadas, agredidas, entrarem na adolescência e manifestarem todas as feridas, né, psicológicas e emocionais, aí nós teremos uma realidade dramática para o futuro. Sim. E eu tenho um ponto que ontem eu vi isso na internet, eu fiquei com isso na cabeça e foi até bom. Quando a pessoa fala que o conselho tutelar, o bicho-papão conselho tutelar, ele não quer que meu filho trabalhe. Eu vi um vídeo ontem de uma criança passando na internet, já tem mais de 300 mil visualizações, que ele vendia água no sinaleiro e o conselho tutelar foi chamado. Ele foi tirado do sinaleiro, não pode mesmo, o trabalho infantil não pode. E foi colocado o conselho tutelar como o do mal. Eu acho que as pessoas têm que entender que a nossa função é proteger essa criança. Ela no sinaleiro, ela está correndo o risco de ser assaltada, de ser atropelada. E um direito maior, que é o que a gente a gente briga por ele, é para que essa criança tenha direito a viver sua infância. Claro. A estudar. Não tem condição. Olha, hoje o Brasil, eu falo que o Brasil é um país muito acolhedor, e em todos os sentidos. A igreja católica, o trabalho que faz quando não tem a condição financeira, vocês ajudam muito, padre. O governo, com suas limitações, ajuda também. O conselho tutelar também ajuda. Claro. Vai atrás. Não coloca seu filho num risco desse, não. É para ajudar essa família. Concordo. Vamos correr atrás, vamos ajudar de alguma forma, mas não coloque essa criança nesse risco. Nós não estamos tirando essa criança de lá porque a gente é do mal. A gente está querendo resgatar essa vida e deixar ela ser criança um pouquinho, deixar ela estudar um pouquinho. É isso que a gente quer. As pessoas alegam, quando eu era criança eu trabalhei. Eu também trabalhei.
Só que eu não aprendi a brincar. Eu não jogo bola, eu não jogo nada, porque eu não tive essa infância. E hoje eu quero que as crianças tenham. Tem que lembrar Ótimo. que houve um tipo de satanização dos conselhos de direitos. É claro que eu vim dessa história e vivi isso aqui em Goiânia. Houve uma manipulação muito grande ideológica, uma instrumentalização dos conselhos. Politicamente, eles foram muito instrumentalizados pela esquerda. E eu gosto de dizer lá na paróquia, uma paróquia de classe média, que hoje os conselhos são instrumentalizados pela direita. Então, só muda a ideologia de dominação, mas é a instrumentalização do mesmo modo. O correto é que, de direita ou de esquerda, quem assume o cargo público garanta que esta mediação, esta instância tão importante, o Conselho de Segurança, o Conselho de Direito, o Conselho de Saúde, os vários conselhos, ajude a preservar essa área tão importante. Hoje, quem deseja conhecer mais o conselho, que conselho você dá? Olha, como eu sempre falei, o Conselho Tutelar está de portas abertas para a comunidade. Aí eu quero ajudar. Tem alguma forma de ajudar? Tem sim. Vai no conselho, faça uma visita para nós. Nós estamos lá para atender. A gente até fala, eu estava comentando agora com os conselheiros, a gente quer fazer um tour quando voltar às aulas com os alunos, fazer quem quer ir conhecer o Conselho Tutelar, começar a levar essa criança para entender o quanto o Conselho Tutelar trabalha por essa capital. Como a Câmara de Vereadores tem um projeto que é chamado Jovens de Vereador, se não me engano, que leva as crianças para lá, passam por A polícia faz isso, os meninos que amam a polícia, o corpo bombeiro, vocês também. Nós bacana. queremos fazer isso, nós queremos levar essa criança até o conselho e a família também. A família tem que entender que o Conselho Tutelar ele é um parceiro e se é para entrar numa briga para defender a família, o Conselho Tutelar vai entrar. Ótimo. Tá vendo, minha gente, quanta coisa, conversaríamos ainda muito tempo sobre isso. Uma alegria, tanto esclarecimento, né, Caísa? Com certeza, e nós agradecemos ao Carlinhos Júnior pela presença, né? Presidente dos 30 Conselheiros Tutelares de Goiânia. Parabéns pelo trabalho e que o Pai Eterno abençoe para que vocês consigam desempenhar mais e mais, melhor ainda esse trabalho, né, Padre? Obrigado e bom trabalho para vocês. Obrigado, Padre. Obrigado, Carisa. Eu que agradeço. O Conselho Tutelar de Goiânia agradece a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho das nossas demandas, dos nossos anseios, das nossas chateações e do que a gente almeja para a nossa cidade e para nossas crianças num contexto geral. Muito obrigada. Até a próxima.